Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos no módulo 5, chamado Ministério, hoje é a aula 2. Nós vamos falar sobre dons ministeriais. Segue o material aí na tela. Então, vamos dar continuidade a essa aula e a importância, de estudarmos sobre dons e ministérios. Gostaria que vocês abrissem aí suas Bíblias ou acompanhassem esse texto de Efésios 4, de 7 até o 16. O título, para esse subtítulo desse tema, dons ministeriais, eu quero chamar de chamados para equipar o corpo, não para construir títulos. Dons ministeriais, então, é chamados para equipar o corpo e não para construir títulos. E como eu disse lá em Efésios 4, 7 e 16, vai dizer assim, ó: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestre. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda para todo vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Eu fiz questão de ler todo esse contexto aqui, mas o importante aí é realmente ler tudo, tá? Efésios 4, todinho principalmente, ler todo o contexto, para a gente poder mergulhar aqui no tema dons e ministérios, tá bom? Continuando aqui, quando nós falamos, sobre dons ministeriais, esse texto aqui apresentado para nós precisamos começar a corrigir uma ideia muito comum que acontece, que ministério não nasceu para dar posição a ninguém dentro da igreja. Ministério, na verdade, nasceu para servir ao propósito de Cristo na igreja. E Paulo apresenta em Efésios 4, 5 expressões ministeriais, e nós vimos ali, que é apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestre. Mas o mais importante não é só a gente saber quem são os 5. Nós precisamos entender por que Cristo concedeu isso à igreja. Não é, o importante aqui não é a gente ficar sabendo ali apóstolo, mestre e tal. Nós precisamos entender o porquê. Por que ele fez isso? Por que ele achou importante conceder isso para a igreja? E Efésios 4 responde. Porque a Bíblia ela é assim, ela é resposta o tempo todo. E Efésios 4 responde porque que ele quis dar dons às pessoas. E lá diz assim, que foram dados para preparar os santos para o serviço. Preparar para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Ué, mas por que o corpo de Cristo precisa ser edificado? Lá também responde, para conduzi-lo à unidade e levá-lo à maturidade. Então, essa é a intenção, esse é o propósito do nosso Senhor Jesus quando distribuiu esses ministérios, às pessoas. E então isso vai mudar totalmente a nossa compreensão sobre o ministério, O sucesso, digamos assim, de um ministério, ele não vai ser medido pelo tamanho do nome do ministro, Mas vai ser pela maturidade das pessoas que estão sendo formadas por meio dele. Eu vou pontuar com vocês algumas coisas aqui nesse estudo que eu acho interessante, mas se você quiser cooperar também, compartilhar alguma coisa que você quer acrescentar, pode me mandar aí, tá bom? Porque eu gosto muito de estar sempre aprendendo alguma coisinha, tá bom? Então, vamos dar continuidade a essa aula e a importância, de estudarmos sobre dons e ministérios. Gostaria que vocês abrissem aí suas Bíblias ou acompanhassem esse texto de Efésios 4, de 7 até o 16. O título, para esse subtítulo desse tema, dons ministeriais, eu quero chamar de chamados para equipar o corpo, não para construir títulos. Dons ministeriais, então, é chamados para equipar o corpo e não para construir títulos. E como eu disse lá em Efésios 4, 7 e 16, vai dizer assim, ó: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestre. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda para todo vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Eu fiz questão de ler todo esse contexto aqui, mas o importante aí é realmente ler tudo, tá? Efésios 4, todinho principalmente, ler todo o contexto, para a gente poder mergulhar aqui no tema dons e ministérios, tá bom? Continuando aqui, quando nós falamos, sobre dons ministeriais, esse texto aqui apresentado para nós precisamos começar a corrigir uma ideia muito comum que acontece, que ministério não nasceu para dar posição a ninguém dentro da igreja. Ministério, na verdade, nasceu para servir ao propósito de Cristo na igreja.
E Paulo apresenta em Efésios 4, 5 expressões ministeriais, e nós vimos ali, que é apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestre. Mas o mais importante não é só a gente saber quem são os 5. Nós precisamos entender por que Cristo concedeu isso à igreja. Né? Não é, o importante aqui não é a gente ficar sabendo ali apóstolo, mestre e tal. Nós precisamos entender o porquê. Por que ele fez isso? Por que ele achou importante conceder isso para a igreja? E Efésios 4 responde. Porque a Bíblia ela é assim, ela é resposta o tempo todo. E Efésios 4 responde porque que ele quis dar dons às pessoas. E lá diz assim, que foram dados para preparar os santos para o serviço. Preparar para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Ué, mas por que o corpo de Cristo precisa ser edificado? Lá também responde, para conduzi-lo à unidade e levá-lo à maturidade. Então, essa é a intenção, esse é o propósito do nosso Senhor Jesus quando distribuiu esses ministérios, né, às pessoas. E então isso vai mudar totalmente a nossa compreensão sobre o ministério, né? O sucesso, digamos assim, de um ministério, ele não vai ser medido pelo tamanho do nome do ministro, né? Mas vai ser pela maturidade das pessoas que estão sendo formadas por meio dele. Eu vou pontuar com vocês algumas coisas aqui nesse estudo que eu acho interessante, mas se você quiser cooperar também, compartilhar alguma coisa que você quer acrescentar, pode me mandar aí, tá bom? Porque eu gosto muito de estar sempre aprendendo alguma coisinha, tá bom? Então, primeiramente, nós precisamos entender aqui que dom não é a mesma coisa que talento, não. Viu? A gente precisa entender que existe diferença entre talento, dom ministerial e dom espiritual. Por exemplo, o talento é uma habilidade, é uma capacidade, né? Tem pessoa que pode cantar lindamente, com muita facilidade, pode administrar, pode falar em público, organizar coisas, escrever ou até mesmo liderar muito facilmente. Isso não significa necessariamente que aquela pessoa vai ter, que essa habilidade, né, que esse talento dessa pessoa seja o ministério dela. Então, essa pessoa que tem essa facilidade com todas essas coisas a qual eu falei aqui, isso não significa necessariamente que aquela habilidade seja o seu ministério, tá? Isso é um talento, isso é uma habilidade, uma capacidade. Mas olha só a questão do dom espiritual, que lá em Coríntios vai falar pra gente. Nós encontramos ali as manifestações do Espírito Santo, que é distribuída ao corpo, né? Paulo vai mencionar, por exemplo, diferentes operações. E ele deixa claro que nem todos vão possuir a mesma função. E a outra diferença é o dom ministerial, em Efésios 4, porém, algo muito interessante ali a propósito do texto, não diz simplesmente que Cristo deu uma capacidade. É muito interessante isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Ali o texto diz que ele concedeu pessoas para a igreja, pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São pessoas chamadas por Cristo para exercer determinada função na edificação do corpo. Por isso que a gente tem que entender que uma pessoa ela pode ter talento para falar e não ser mestre. Ela pode gostar do evangelismo e não necessariamente exercer o ministério evangelista. Pode receber, por exemplo, uma palavra profética e não necessariamente exercer o ministério profético, tá bom? E aqui vai nascer essa diferença muito importante aqui que a gente precisa frisar, que manifestar um dom em determinado momento não significa necessariamente que você possui um ministério estabelecido naquela área, tá bom? Uma pergunta aqui para a nossa meditação é de onde nascem os dons ministeriais, né? De onde eles vêm? Efésios 4 não vai começar ali no versículo 11, né? Quando diz lá, como a gente leu lá no início aqui do estudo. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, Efésios 4 não começa nesse versículo. Antes disso, né? Antes de o apóstolo Paulo falar ali sobre esses ministérios, ele vai apresentar Cristo. O centro é Jesus, isso é fundamental. Porque o ministério verdadeiro, ele não vai começar na necessidade de você ser reconhecido, não. Ele começa em Cristo, ele não vai começar no título. Começa no chamado, não começa numa plataforma. Começa na submissão. Ele não começa quando alguém coloca um nome antes do nosso nome, por exemplo. Sabe? Começa quando o Cristo nos chama, né, para fazer uma função dentro do seu corpo. É ali que começa. Isso significa que o ministério, ele pertence a Cristo. A igreja pertence a Cristo. As pessoas pertencem a Cristo. A glória pertence a Cristo. Nós somos servos, filhos dele. Eu quero que vocês observem algo muito poderoso aqui nesse texto. Que o texto, ele não ensina que Deus chamou 5 tipos de pessoas para fazer todo o trabalho da igreja, não. Não é isso. Pelo contrário, ele chamou pessoas para prepararem os santos, para que os santos também realizem a obra do ministério. Por exemplo, imagina aí uma igreja com 300 pessoas. Se apenas o pastor ministra, aconselha, evangeliza, visita, ensina, nós temos aí 299 espectadores e uma pessoa sobrecarregada. Esse não parece ser o modelo apresentado ali em Efésios 4, né? Porque o modelo bíblico é líderes equipam pessoas, pessoas servem e todo o corpo cresce. Lá no versículo 16, por exemplo, termina mostrando exatamente isso. O corpo cresce quando cada parte realiza a sua função.
Nós vamos falar agora sobre cada um dos ministérios e nós vamos começar aqui com o ministério apostólico. E essa palavra apóstolos carrega a ideia de alguém enviado, né? A gente entende dessa forma. E essa palavra no grego quer dizer isso, né? Alguém enviado. E no Novo Testamento existe uma dimensão única e fundacional dos apóstolos ligado diretamente ao testemunho de Cristo e ao estabelecimento da igreja. Por isso que existe hoje esse debate entre cristãos sobre como aplicar essa palavra apóstolo nos dias atuais, né? Algumas tradições entendem, por exemplo, que o ofício apostólico, naquele sentido tradicional, ele pertence especificamente ao período inicial ali da igreja. Outras entendem que ainda existe essa função apostólica hoje, não com a mesma autoridade dos apóstolos que participaram da fundação da igreja, mas no sentido de pessoas enviadas à frente, para estabelecer igrejas, comunidades, formar líderes e expandir a obra de Deus. Independentemente da posição, uma coisa precisa ficar totalmente estabelecida e precisa ser absolutamente clara aqui entre nós. Ninguém hoje possui autoridade para produzir uma nova revelação que esteja acima da palavra de Deus, né? A Bíblia, ela continua sendo a nossa referência. Eu queria destacar aqui para vocês algumas características de quem tem essa função apostólica, por exemplo. Nessa pessoa vai existir aquela dimensão de envio, sabe? Aquela necessidade de ir ou enviar, expandir, sabe? De fundamentar algo, de estabelecer, de formar ou de multiplicar alguma coisa no reino de Deus. E Paulo é um excelente exemplo. Ele não queria simplesmente reunir multidões ao redor dele mesmo. Ele pregava, estabelecia ali uma comunidade, levantava líderes e seguia em frente. Por isso ele era o apóstolo Paulo. Um paralelo, né, para os nossos dias de hoje é que nós encontramos um problema muito atual. Às vezes alguém recebe o título de apóstolo simplesmente porque subiu na hierarquia religiosa. Por exemplo, ele era pastor, depois virou bispo, depois ele virou apóstolo, depois ele virou presbítero, né? Como se o ministério fosse um plano de carreira, né? E na verdade não. E no reino, né, o apóstolo não significa pastor promovido. Ministério, ele não funciona como uma patente. A pergunta nem deveria ser qual é o meu título, né? A pergunta deve ser sempre assim, qual a minha função, qual a função que Cristo confiou a você e a mim, e quais os frutos dessa função eu posso enxergar. Vamos falar aqui também do ministério profético. A gente sabe que o profeta é alguém chamado para comunicar aquilo que está alinhado à vontade de Deus, traz as verdades de Deus do céu para a terra, né? É a verdade de Deus. Mas aqui nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque poucas áreas sofrem tanta confusão atualmente quanto a palavra profética. No imaginário de muitos cristãos, o profeta virou sinônimo de alguém que vai prever um acontecimento futuro, como se ele fosse um tipo de guru, né? De alguém que você pode ir lá consultar para poder saber se você pode, se não pode, se você vai, se você não vai, se você pode casar, se você não pode casar, se você pode namorar, se você não pode namorar. Tome cuidado com isso. Sabe? A gente está fazendo ídolos para nós mesmos. Isso é ridículo. Mas o ministério profético, voltando aqui, né? Tenho que me conter, mas o ministério profético bíblico ele é muito mais profundo. Quando observamos os profetas na escritura, nós vamos encontrar, por exemplo, homens e mulheres que foram chamados para essa função. Eles não agiam como um guru, como alguém que deveria ser consultado para as pessoas ficarem sabendo sobre o seu futuro. Não. Essa pessoa que tinha essa função, esse chamado profético, ele chamava ao arrependimento. Ele chamava as pessoas à santidade, à justiça, a serem fiéis, à obediência. Chamava de volta para Deus. Profeta não existe para alimentar a curiosidade de ninguém, não. Profeta existe para apontar para Deus, para alinhar as pessoas a Deus. E esse é o grande perigo atual. Porque hoje nós podemos correr um risco muito grande de transformar a profecia em espetáculo, sabe? Aquela coisa de Deus mandou dizer, eu vejo alguém aqui, existe uma pessoa, até determinado dia vai acontecer isso ou aquilo, mas existe uma pergunta que a gente precisa acompanhar com essa palavra, que é, isso está de acordo com a Escritura? Isso que esse profeta falou está de acordo com a Escritura? Porque Deus não contradiz, queridas, aquilo que ele mesmo já revelou. Por isso a igreja ela precisa aprender a discernir. Nós não podemos aceitar algo simplesmente porque foi acompanhado da expressão Deus me disse ou eis que te digo. A autoridade final ela não está na emoção do pregador, não. Ela está na palavra de Deus, tá bom? O profeta saudável, o verdadeiro exercício profético, não vai produzir dependência emocional. De jeito nenhum. Ele conduz as pessoas para Deus, ele não vai controlar, ele não manipula, ele não ameaça, ele não transforma. Deus me revelou em uma ferramenta para dominar decisões alheias, não. Esse discernimento ele é extremamente necessário na igreja contemporânea, na igreja de hoje. Vamos falar também sobre o ministério evangelístico. Sabemos que o evangelista, ele vem da ideia de anunciar, né, as boas novas. E o coração do evangelista, ele sempre vai pulsar por pessoas que ainda não conhecem Jesus. Enquanto algumas outras olham uma multidão, enxerga pessoas, o evangelista, frequentemente, ele pensa assim, ó, quantas dessas pessoas conhecem Jesus? Né? Por exemplo, veja aquele caso lá de Filipe, lá em Atos 8, por exemplo. Existe um movimento, sabe? Existe um anúncio, existe uma proclamação, existe um encontro com pessoas. O evangelista, ele não existe apenas para fazer as grandes cruzadas. Isso é um erro muito comum.
sabe? Nós pensamos que evangelistas, eles fazem culto ao ar livre apenas, pensamos no evangelista apenas como alguém segurando um microfone diante de milhares de pessoas, mas o evangelismo ele também vai acontecer na rua, no trabalho, dentro da sua casa, em uma conversa, numa visita, numa viagem, uma amizade. E sabe qual que é o maior problema nos dias de hoje? Porque criamos igrejas que dizem assim, vem pra minha igreja. Enquanto Jesus diz assim, ó, ide por todo mundo. Então a igreja ela vai começar a adoecer quando ela se preocupa apenas em manter quem está dentro dela e ela deixa de enxergar quem está lá fora. O evangelista ele incomoda uma igreja que é excessivamente acomodada, porque constantemente o evangelista vai lembrar essa igreja assim, ó, existe alguém lá fora que precisa ouvir o evangelho. Ele sempre vai incomodar, ele sempre vai ficar no pé da igreja, no pé do pastor, do líder, assim, gente, a gente tem que alcançar vidas lá fora. Esse é o evangelista. Vamos falar então do ministério pastoral também? Esse ministério pastoral, a figura bíblica do pastor, ela está ligada ao cuidado do rebanho, nós sabemos, né? Então o pastor, ele cuida, tá? Ele cuida. O pastor, ele alimenta, e olha, ele não alimenta com restos de comida e nem com água que ele já pisou e lameou ela, não. Tá bom? É um alimento sólido, um alimento limpo, puro, cuidado, tá bom? É alimento. Então ele cuida, ele protege, ele acompanha, ele corrige sim, ele orienta. Se tiver que buscar, ele busca. Tem uma conversa aí que pastor não busca ninguém, não. Cuidado com isso, tá, pastor? Porque pastor busca sim, quantas vezes for preciso. Ele vai atrás sim, tá bom? E eu não estou falando aqui de quem não quer ter vida com Jesus. Eu estou falando de pessoas que precisam de conversas sinceras, de conversas verdadeiras. E muitas vezes pastores fogem dessas pessoas. E sim, pastor precisa ir, sim. Ele precisa ser humilde, sim, para ir até a ovelha. E se tiver que ouvir, também ouvir. Então, esse é o pastor. Cuida, alimenta, acompanha, corrige, orienta, busca, ele conduz, tá bom? Jesus, ele apresenta a imagem do bom pastor de maneira extraordinária lá em João, a partir de 10, lá de João. Pastorado, a gente entende aqui que ele não é só o púlpito, não. Aliás, talvez uma das maiores confusões modernas seja pensar que pregar bem significa pastorear bem. Não necessariamente. Uma pessoa ela pode ser uma excelente comunicadora e uma péssima cuidadora. Ele pode atrair multidões e não conhecer uma vida sequer. Pode possuir milhares de seguidores lá no Instagram, na internet, e não acompanhar uma vida de perto. Porque pastorear custa. Porque pessoas dão trabalho. E a ideia que Jesus faz aqui, essa figura que ele faz entre o pastor e a ovelha é exatamente essa. Pessoas adoecem, precisam de visitas. Pessoas vivem em luto, elas precisam de acompanhamento, de ajuda. As pessoas adoecem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. As pessoas adoecem, elas precisam de ajuda, elas precisam de cuidado. As pessoas decepcionam, tanto de lá para cá como daqui para lá. Elas decepcionam, pessoas, elas caem, elas recaem. E quem é você para desistir dessa pessoa? Pessoas precisam ser ensinadas várias e várias vezes. Jesus fala assim, ó, aqueles que o Pai enviar para mim, de maneira nenhuma eu as lançarei fora. E você, pastor, está querendo lançar fora assim de graça? Eita, vamos pensar um tiquinho aí mais. Vamos pensar na figura ali do pastor, da ovelha, minha função, o que eu devo fazer, o que é que eu preciso melhorar aqui, sabe? Isso não é humilhante, não. Pensar que a gente pode voltar, rever nossos conceitos, pensamentos, retomar e fazer melhor. Pessoas precisam ser ensinadas várias vezes. Por isso, pastorear não é simplesmente falar para as pessoas, é caminhar com pessoas. E um alerta aí que fica, né, para os nossos dias é que quando o pastor ele começa a tratar o rebanho como uma propriedade pessoal, alguma coisa aí já saiu do lugar. A igreja ela não pertence a esse pastor, não. Jesus é que é dono do rebanho. O pastor é alguém que recebeu a responsabilidade de cuidar das ovelhas que são de Cristo. Isso muda tudo. Entender isso muda tudo e te deixa mais humilde, tá, pastor? Abaixa a bola aí. Vamos falar então do ministério de mestre? O mestre possui uma responsabilidade fundamental, né? Que é ensinar corretamente a palavra de Deus. Ele não apenas vai transmitir informações, ele vai ajudar as pessoas a compreender essas informações que estão sendo transmitidas. Ele vai organizar esses conceitos, vai tentar fazer com que aquela mensagem se torne mais fácil possível. Para de ficar colocando palavras difíceis demais, sabe? Nas suas pregações, nas suas mensagens, nas suas conversas. Seja mais humano, se aproxime mais das pessoas. Sabe, tem pessoas que não vai compreender se você ficar usando palavras difíceis demais, não. Então, seja mais humano. Explica contextos. O mestre faz isso. Corrige interpretações equivocadas. Ele vai conectar textos e vai formar convicções bíblicas. Por que nós precisamos tanto de mestre hoje em dia? Por que você acha? Na minha opinião, né? Porque nós vivemos num momento assim de
de vídeos curtos, né? Uma frase de 15 segundos pode alcançar milhões de pessoas, a gente sabe disso. O problema é que uma frase bonita não necessariamente vai ser uma verdade bíblica. Temos frases que parecem Bíblia, pregações que parecem Bíblia, revelações que parecem Bíblia, mas quando nós vamos examinar cuidadosamente o texto, nós percebemos que não tem nada de Bíblia naquilo ali. É exatamente aqui que o ministério de ensino se torna uma proteção para a igreja. E aonde é que o inimigo tem atuado tanto? É no ministério de ensino. Perceba que muitas das igrejas hoje em dia não tem mais estudo bíblico, não tem estudo nos meios de semana, antes tinha, e não tem escola dominical. Eles preferem tirar essas coisas, né, esses momentos onde a gente poderia crescer, estudar a palavra de Deus, mas estão escolhendo tirar a escola bíblica dominical e colocar ali um culto de celebração como hora de louvor. Terça ou quinta ou quarta-feira tinha estudos bíblicos e também estão tirando. Né? E aí fica complicado, porque aí não se tem mais o ensino da palavra. E como que você vai combater enganos, apostasias, que nos últimos tempos, diz a palavra de Deus, seria algo tão terrível que iria enganar tantas pessoas? Trazer tantos sofismas para dentro da igreja, tantos enganos. Como que nós vamos combater isso se o ensino da palavra está sendo abafado, tirado do nosso meio? Porque você há de convir comigo que ali no meio de uma pregação que tem um tema, não vai te aprofundar naquilo que você precisa aprofundar, né? Nos conceitos, princípios que a Bíblia ensina. Não dá para fazer isso numa pregação num domingo, 30, 40 minutos. Isso quando alguém estuda para poder pregar, né? Porque tem pregações aí, pelo amor de Deus, a pessoa nem se dá o trabalho de sentar e estudar e pedir ao Senhor para poder orientar. Então, nós precisamos entender isso, que precisamos do Ministério de Ensino para que ele proteja a igreja. E Efésios 4, ele relaciona a maturidade como deixar de ser levado por qualquer vento de doutrina. Quanto menos uma igreja conhece a palavra de Deus, mais vulnerável, queridos, elas vão ficar ao engano, com certeza. Os 5 ministérios, eles não competem entre si. Na verdade, eles se completam. Olha só que interessante. O apóstolo, ele vai abrir caminhos, né? Ele vai estabelecer. Aí vem o profeta, que chama para alinhar, né? Alinhar com Deus, com a palavra de Deus. Vem o evangelista, que alcança quem está fora. O pastor vai cuidar de quem está chegando e o mestre vai fundamentar na palavra. Então, um completa o outro, não tem um mais importante do que o outro, não. Eles não ficam ali competindo, não, tá bom? É uma maneira didática, essa que eu mostrei aqui, de perceber como essas funções, elas cooperam entre elas, embora cada um desses ministérios bíblicos seja mais amplo, né, do que essa pequena descrição aqui que eu dei, essa descrição. O problema começa quando uma função acredita que é suficiente sozinha, né? O evangelista, por exemplo, ele pode ganhar pessoas, mas elas precisam ser cuidadas. O pastor pode cuidar, mas a igreja também precisa avançar. O mestre pode ensinar profundamente, mas conhecimento sem missão pode ficar preso dentro da sala, né? O profético, sem ensino bíblico, ele pode cair em um subjetivismo. Qualquer expressão ministerial sem caráter, ele pode causar destruição, tá bom? Dom não substitui caráter. Aqui está uma das verdades mais necessárias para essa nossa geração. Uma pessoa, ela pode ser muito usada e ainda assim precisar amadurecer muito, sabia? O dom e caráter, eles não são sinônimos. A igreja lá de Corinto, por exemplo, possuía manifestações espirituais, mas Paulo ele precisou confrontar divisões que estavam acontecendo, imaturidade, desordens, e isso destrói uma ideia muito perigosa que tem por aí, que se Deus está usando alguém, então Deus está aprovando tudo que aquela pessoa está fazendo. E não mesmo. Nós precisamos aprender a separar essas coisas. Manifestação de aprovação irrestrita, tá bom? É possível sim alguém possuir uma capacidade ministerial e ao mesmo tempo ter áreas sérias de caráter que precisam ser tratadas dentro de si, tá? Por isso Jesus, ele não quer apenas desenvolver o nosso ministério não, queridos. Ele quer formar Cristo em nós. Ele quer ser um conosco, tá bom? Quero falar com vocês aqui também sobre o perigo da cultura dos títulos. Existe aí uma diferença entre reconhecer um chamado e idolatrar um título. Tem uma diferença muito grande. Eu reconheço o chamado pastoral, mas eu não posso idolatrar esse lugar. Tá? O título pode identificar uma função, mas ele nunca deve determinar o valor de uma pessoa. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo faz uma pergunta assim, ó. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? E a gente sabe que a resposta que está implícita ali é não. Por quê? Porque o corpo ele precisa de diversidade. Isso significa que alguém não precisa ser pastor, profeta ou evangelista para possuir uma importância no reino de Deus, não, tá bom? Todo membro do corpo importa. Quando transformamos os 5 ministérios em uma elite espiritual, nós contrariamos justamente a finalidade apresentada ali em Efésios. Eles não foram dados para criar uma classe superior. Eles foram dados para poder equipar os santos. Beleza, gente?
Ministério não é identidade. Esse ponto aqui é profundo, tá? Você pode exercer o ministério sim, mas seu ministério não é a sua identidade principal. Porque ali, por exemplo, antes de Pedro ser apóstolo, ele era discípulo. Antes de Paulo ser apóstolo, ele precisou encontrar Cristo. Antes de qualquer título, nós somos servos. E antes de qualquer função, a nossa identidade, ela está em Cristo. Sabe o que isso significa? Se tirar o meu microfone, ou o seu microfone, ou o microfone de qualquer um, a gente vai continuar pertencendo a Cristo? Se não me convidarem mais para pregar, por exemplo, eu continuo pertencendo a Jesus? Se ninguém reconhecer meu título, eu continuo pertencendo a Cristo? Se meu nome não estiver num cartaz, por exemplo, eu continuo pertencendo a Jesus? Porque a minha ministério não é identidade. Esse ponto aqui é profundo, tá? Você pode exercer o ministério sim, mas seu ministério não é a sua identidade principal. Porque ali, por exemplo, antes de Pedro ser apóstolo, ele era discípulo. Antes de Paulo ser apóstolo, ele precisou encontrar Cristo. Antes de qualquer título, nós somos servos. E antes de qualquer função, a nossa identidade, ela está em Cristo. Sabe o que isso significa? Se tirar o meu microfone, ou o seu microfone, ou o microfone de qualquer um, a gente vai continuar pertencendo a Cristo? Se não me convidarem mais para pregar, por exemplo, eu continuo pertencendo a Jesus? Se ninguém reconhecer meu título, eu continuo pertencendo a Cristo? Se meu nome não estiver num cartaz, por exemplo, eu continuo pertencendo a Jesus? Porque a minha identidade, ela não pode depender de uma plataforma, de um púlpito, onde eu sirvo, não. Quem precisa de ministério para saber quem é, corre um risco de transformar chamado em idolatria. E aí você já viu que o bicho pega nesse lugar, né? Como descobrir o meu chamado? Essa talvez seja uma das perguntas mais comuns, né? Como saber qual é o meu chamado? Para começar, não comece procurando um título. Comece servindo. Comece servindo. E aí, servindo, comece a observar assim: o que Deus constantemente tem colocado diante de mim? Comece a se observar, por exemplo, nossa, Patrícia, eu sempre, quando sento em algum lugar, sempre aparece. Como descobrir o meu chamado? Essa talvez seja uma das perguntas mais comuns, né? Como saber qual é o meu chamado? Para começar, não comece procurando um título. Comece servindo. Comece servindo. E aí, servindo, comece a observar assim: o que Deus constantemente tem colocado diante de mim? Comece a se observar, por exemplo, nossa, Patrícia, eu sempre, quando sento em algum lugar, sempre aparece alguém, me pede conselho, me pede uma palavra. Comece a se observar. Será que sempre que você senta perto de alguém, você está falando de Jesus? Quando você chega em algum lugar, sua conversa é sobre Jesus? Como é que é isso? Comece a se observar. Você sempre tem ideias, assim, de implantar algo, de criar algo. Como que é isso em você? Sabe, o discernimento, aquele entendimento da palavra, aquela clareza sobre a palavra vem assim sobre você. Comece a se observar. Onde é que você tem servido ali? Comece a se observar onde você tem servido mais. Que tipo de necessidade tem despertado aí no seu coração? Em qual área, por exemplo, existe frutos recorrentes, sabe, que sempre acontece? O que pessoas maduras têm reconhecido em você? Seu desejo, ele está alinhado com a palavra de Deus? Faça essas perguntas para você. Essas perguntas e tudo isso que eu estou passando aqui para vocês vai estar na apostila que eu sempre posto lá no grupo. Comece a fazer essas perguntas vão estar lá. Você continua fazendo isso, mesmo sem reconhecimento? Isso aí que você está observando em você? Ao se observar, então você vai perceber onde você está fluindo mais. Então você vai perceber onde Deus está te usando mais. Aí provavelmente ali você vai identificar ou descobrir ali o seu chamado, tá bom? Essa última pergunta, por exemplo, que eu fiz, ó, essa aqui, ó, você continuaria fazendo isso mesmo sem ser reconhecido? Essa última pergunta que ela confronta muito, porque algumas pessoas elas não querem servir exatamente, né? Elas querem ser reconhecidas como alguém que serve. E existe diferença, né, nisso aí. Chamado verdadeiro, ele vai sobreviver ao anonimato, pode ter certeza. Chamado precisa de processo. Davi foi ungido antes de assumir o trono. José, ele recebeu sonhos antes de chegar ao governo. E Moisés teve chamado, mas ele passou pelo deserto, lembra? Paulo encontrou Jesus, mas sua trajetória ministerial também envolveu a formação, o relacionamento com a igreja e o envio. Por isso, chamado ele não vai eliminar processo. Na verdade, às vezes Deus mostra algo hoje que vai levar anos e anos para amadurecer. Isso não significa que Deus se esqueceu, tá? Significa que Deus não está apenas preparando aquilo que você vai fazer um dia. Ele está preparando quem você será quando você chegar lá. Uma plataforma, um púlpito, ou uma sala, ou uma igreja, ou ali na sua casa, vai ser sustentada por caráter. Tá? E uma plataforma grande, sustentada por caráter pequeno, ela é muito perigosa.
Vamos falar, então, dos maiores sinais, um dos maiores sinais, na verdade, que nós observamos do chamado vai ser o fruto. Na aula passada eu falei sobre isso, que um dos maiores sinais do chamado é o fruto. Jesus ensina isso, que árvores são reconhecidas pelos frutos. Então nós não devemos discernir ministérios apenas pelo que a pessoa fala sobre elas. Vamos falar, então, dos maiores sinais, um dos maiores sinais, na verdade, que nós observamos do chamado vai ser o fruto. Na aula passada eu falei sobre isso, que um dos maiores sinais do chamado é o fruto. Jesus ensina isso, que árvores são reconhecidas pelos frutos. Então nós não devemos discernir ministérios apenas pelo que a pessoa fala sobre elas, sabe? Nós precisamos observar os frutos por meio daquela pessoa. Por exemplo, se alguém afirma para você assim que possui um chamado de pastor, pergunte assim, ó, existem pessoas que estão sendo cuidadas por essa pessoa? Se alguém afirma assim que foi chamado para o evangelismo, existem pessoas sendo alcançadas pelo evangelho? Se ensina, por exemplo, as pessoas estão compreendendo melhor a Escritura? Se ela exerce uma função profética, Cristo está sendo exaltado? Existe alinhamento com a Escritura e a edificação? Se ele reivindica, por exemplo, a função apostólica, existe envio? Existe estabelecimento? Existe formação? Existe multiplicação coerente com a missão de Cristo? Porque não basta colocar um título no Instagram, né? Ministério, ele vai deixar evidências. Evidências são os frutos. O objetivo final dos dons ministeriais. O objetivo final dos dons ministeriais é um dos títulos que eu trago aqui para vocês. E agora nós chegamos no coração desse estudo. Porque Efésios 4, ele não termina nos 5 ministérios. Ele termina em Cristo. Paulo diz que o propósito é que cheguemos onde? A maturidade, a medida da plenitude de quem? De Cristo. Então nós podemos fazer essa pergunta assim, ó, qual que é o objetivo do pastor? Cuidar das pessoas, né? E do mestre? É Cristo sendo formado nessas pessoas. E do evangelista? É as pessoas chegando a Cristo. E do profeta? É pessoas sendo alinhadas à vontade de Cristo. E da função apostólica? É Cristo sendo estabelecido e anunciado onde a obra avança. Você está entendendo que tudo começa em Cristo. Funciona por meio de Cristo. E precisa terminar em Cristo. Quando o ministro se torna o centro, tá tudo errado. Tá erradíssimo. Alguma coisa aí tá muito errada, tá bom? Quero fazer com vocês aqui um paralelo forte com a igreja dos nossos dias, né? A gente está vivendo um tempo aí de muita visibilidade, redes sociais, seguidores, aí tem corte de pregação, congressos, agendas, convites, né, palcos. E isso não é necessariamente errado. O problema começa quando as nossas métricas de sucesso substituem as métricas bíblicas, sabe? A régua, quando a gente substitui isso, né? Nós perguntamos assim, quantas pessoas você segue, por exemplo? E Efésios, ele vai nos responder assim, ó, quantas estão amadurecendo? Nós hoje falamos assim, quantas pessoas estavam no culto? E a Bíblia, ela nos leva a perguntar assim, quantas que estão equipadas para servir? Hoje nós fazemos perguntas do tipo, quem que é que pregou hoje na igreja? E o texto de Efésios vai falar se o corpo foi edificado. Perguntamos, foi forte o culto? Sendo que o texto lá de Efésios vai nos ensinar se foi bíblico. Perguntamos se houve arrepios e, na verdade, nós deveríamos estar preocupados se houve transformação. Porque arrepio passa, emoção passa, congresso termina, encontros de tulipas passa, culto termina, mas aquilo que foi verdadeiramente formado pela palavra de Deus vai sempre permanecer. Cinco ministérios e um único Senhor. Existe essa diversidade de funções, mas existe apenas um cabeça, e nós sabemos que é Jesus Cristo. Efésios 4, de 15 a 16, apresenta Cristo como cabeça de quem todo o corpo recebe direção e cresce. Nenhum apóstolo ali é cabeça da igreja. Nenhum profeta é cabeça. Nenhum evangelista, nem pastor e nem mestre. Cristo que é o cabeça. Nós somos o corpo. E quando cada membro ocupa corretamente esse lugar, sem competir, sem necessidade de superioridade, o corpo, consequentemente, ele cresce. Não precisa de força para isso. Isso vai ser natural, é uma consequência. Vou deixar aí para vocês 10 perguntinhas a respeito disso aqui, tudo que nós conversamos, sabe? Para reflexão mesmo. Uma delas, eu quero servir ou eu quero ser reconhecido, eu bato muito nessa tecla. E em todos os estudos eu sempre falo sobre isso, porque hoje nós temos essa necessidade de ser reconhecidos e na verdade não é sobre isso, né? É servir ao Senhor e pronto. Servir, está disposto a servir. Aqui, ali, lá na frente, é servir ao Senhor. Se ninguém soubesse que fui eu, por exemplo,
Eu ainda faria aquilo que Deus me pediu? Essa é a segunda pergunta que eu deixo aí para vocês. O meu chamado, ele está produzindo fruto ou apenas um título? Tenho confundido talento com ministério? Eu estou buscando dons sem buscar caráter? Faça essas perguntas na sua reflexão. Minha vida ministerial aproxima pessoas de Cristo ou ela cria dependência de mim? Eu aceito ser corrigido? Isso é tremendo, né? As pessoas, nós não aceitamos ser corrigidos. E um dos maiores crescimentos exponencial para nós é bem naquele lugar onde somos corrigidos. É muito incrível. Tenho Bíblia suficiente para discernir aquilo que eu estou ouvindo? Será que eu conheço da palavra de Deus? Estou sendo preparado ou estou tentando pular processo? Se Deus nunca me der um púlpito, uma plataforma grande, eu continuarei obedecendo a Ele? Efésios 4 vai nos mostrar uma igreja muito diferente, né, de uma plateia assistindo algumas pessoas talentosas, não é? Ali ela apresenta um corpo vivo. Cristo concede diferentes ministérios, e esses ministérios, eles equipam os santos, e então os santos servem. O corpo é edificado. A verdade, ela protege contra o engano. As pessoas vão ser amadurecidas. Cada membro vai encontrar a sua função ali. E Cristo permanece sendo o cabeça de tudo. É por isso que talvez a pergunta mais importante desse estudo não seja qual dos 5 ministérios eu tenho, Patrícia? Talvez a pergunta mais importante desse estudo aqui, e eu deixo para vocês, é: Senhor, em que lugar do teu corpo o Senhor quer que eu sirva? Porque o chamado, ele não vai começar quando alguém nos der um título, né? O chamado, ele começa quando nós respondemos ao Senhor: eis-me aqui. E a maturidade espiritual acontece quando nós chegamos ao ponto de compreender que eu não preciso ser visto, eu preciso ser fiel. Eu não preciso construir meu nome, eu preciso anunciar o nome de Jesus. Eu não preciso fazer pessoas dependerem de mim. Eu preciso preparar essas pessoas para que elas cresçam em Cristo. Porque no reino, queridas, o maior ministério não é aquele que faz todos perceberem o ministro, não. No reino, o maior ministério é aquele que faz todos perceberem a pessoa de Jesus Cristo. Eu encerro aqui esse estudo, que Deus complete no coração de vocês, Deus abençoe a vida de vocês e possamos crescer, em nome de Jesus. Que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Que o nome dele seja glorificado através daquilo que ele tem colocado no nosso coração. Deus abençoe vocês e até a próxima.